O que é conversar com os nossos filhos? O que a gente tem em mente quando a gente fala, preciso conversar com os nossos filhos? De uma certa forma, o que a gente observa é que conversar com os nossos filhos como é que eu diria? Criou-se uma norma, né, uma normalização pela sociedade de que conversar com os nossos filhos significa dar ordem aos nossos filhos. E, obviamente, se eu estou dando uma ordem, o outro precisa o quê? Ele precisa obedecer. Então, a conversa, na verdade, não é bem uma conversa, porque a conversa ela implica numa interação entre um e outro, né? Entre duas pessoas, pelo menos, no mínimo. E para que haja essa interação, se eu dou uma ordem e o outro obedece, não existe essa interação. O que existe é alguém que pode e que manda e o outro que não pode e que obedece. Então você já criou aí uma relação de inferioridade do seu filho em relação a você. Então, com essa situação, o que acaba acontecendo? Ele já se sente bravo, já se sente inferiorizado. Então, quando a gente se sente inferiorizado, uma conversa não flui. Ou a gente baixa a cabeça, obedece, né? E como diz o outro, bota o rabinho entre as pernas, obedece, fica quieto e segue. Ou então a gente resolve fazer o quê? Reivindicar, rebater aquilo que está sendo colocado e tentar, de uma certa forma, se impor aquilo que aquela pessoa está nos dizendo. E, obviamente, o que vai acontecer é que quando o outro vai se impor, mesmo ele tendo a palavra, o que vem de lá não vem de uma forma de interação, vem de uma forma de agressão. E muitas vezes a conversa que a gente vai ver acontecer não é uma conversa, mas sim muitas vezes uma briga. Ou um mandado ou uma briga. Para que haja uma conversa, é necessário que a gente tenha empatia. É necessário que, como eu estava dizendo, diferente do que muitas vezes acontece, eu não olhe para o meu filho adolescente, e aqui eu vou botar o foco no adolescente, porque com a criança isso é mais difícil de acontecer. A criança até se rebela também, a criança até se coloca, mas a criança ainda não tem um desenvolvimento mental e cognitivo capaz, né, de criar esse posicionamento frente ao adulto. Então, com a criança, isso acontece de uma forma mais light, mais fácil de se lidar, sem criar grandes transtornos. Mas, até porque ela ainda é muito dependente do adulto e, portanto, ela acaba obedecendo com mais facilidade. No entanto, quando isso acontece com o adolescente, já cria uma situação diferenciada, aonde esse adolescente ele não vai olhar para isso da mesma forma e a gente vai precisar ter argumentos. E como da mesma forma, ele também vai precisar ter argumentos. E para que haja essa troca de argumentação, é necessário que haja uma empatia de ambas as partes, obviamente, e haja uma competência, né? Principalmente nossa, que somos adultos, por termos uma estrada muito maior, muito mais longa já percorrida, a gente tem muito mais condições, né, de se colocar e de ajudá-los a enxergar coisas que muitas vezes eles ainda não conseguem enxergar. Então, quando se trata de sexualidade, o que vai acontecer? A sexualidade ela ainda é carregada de tabus, de preconceitos, não é? de uma série de interdições que faz com que muitas vezes a gente tenha sentimentos em relação à sexualidade que complica ainda mais essa nossa conexão com o nosso filho adolescente. Então, a conversa, em vez de fluir como se fosse uma conversa entre amigos, entre pessoas que se gostam, esse assunto vem e, de uma certa forma, incomoda, tira a gente do nosso
do nosso estado de conforto e passa a incomodar, o que acaba acontecendo? A gente também reage a isso e em vez da gente conversar com o nosso filho de uma forma compreensiva, a gente acaba conversando com ele, como se a gente estivesse ali com alguém que de antemão já vai nos trair, que de antemão já vai nos desobedecer, que de antemão não vai nos entender. E esse pensamento, muitas vezes, é o pivô de todo um conflito que pode acontecer na relação entre pais e filhos.